Vamos lá, os campos analíticos entre a ciência e as suas formas, as ciências e o seu panorama, ok? E o processo históricos. E as linhas de pensamento na época acho que o segundo presidente, dos Estados Unidos, também foi em 1920, que houve um destaque muito grande no processo histórico entre a educação física. Embora, como eu falo sempre brincando, no campo da antropologia, ou das criações que ocorrem nas pesquisas e mapeamentos que nos socorrem diante de fatalidades que ocorrem diárias. Então, entre essas faces de poder, nos traz pontos importantes como a ciência e essa coisa tão ruim que o brasileiro não gosta, que é ciência, mas que ele é a própria ciência, ele é um ser social. A ciência, ela é social ou sociável? É um processo histórico. Traz para nós o foco entre alguns livros literários, periódicos, que o conhecimento é a fonte de poder. Por que o conhecimento é a fonte de poder? Tempos atrás, acho que foi o Taylor, né? Acho que é Frederick Taylor, que falou que a maioria das escolas, os cunhos industriais, eram cercados por tipo de animais que muitas vezes viviam no conformismo. Não no inconformismo. Eu vivo no inconformismo na razão de viver. Ou seja, conforme as formas e as coisas andam na cultura. Então, entre os campos analíticos e os processos históricos e conhecimento e reconhecimento científico, entre a base esqueléticas e as formas que foram retoricadas os fenômenos sociais, nos traz presentes verbos que humanizam os meios. Embora eu não sou conhecido em letras ou letrado, mas nos traz meios educacionais entre a ciência comportamental e a ciência educacional. Qual veio primeiro, o comportamento ou a educação? Nós colocamos como denominador principal o meio cultural, onde a cultura é formal ou informal, nos traz parâmetros curriculares entre identidades de gênero e os seus conflitos. Pois bem, quando falamos sobre licenciatura e bacharel entre propriedades capitalistas, fica uma economia entre soluções, né, que nos traz buscas entre organizações. Como podemos lembrar, como eu já falei, até mostrei o livro Florestan Fernandes, que nos traz reflexões sistêmicas que associam epidemias ou epistemologias ligadas à motricidade humana. Pois bem, entretanto, Platão, nos seus aquemos, a academia aquemos, os aquemos que surgiram na cultura e na filosofia do esporte, nos traz perspectivas iniciadoras ou finalistas, aonde ao meio há uma perspectiva entre a linguagem. Então, entre a linguagem há meios dogmáticos, né? Nós pegamos o termo ligado a Marcelino, e ocorre um dogmatismo, mas principalmente entre as minorias que se extrapolam no campo de massa, né? E que fica exposto.
A sem massa, são a maioria, estão entendendo. E eu, tempos atrás, eu quero sem massa, por causa que o quê? Já participei do corpus dos ensinos superiores, nem que seja como gandula, nem que seja como ajudante, um auxiliar, não participava. Vou falar, citar o pavilhão 9 como sumária, mas a minoria aparece expondo suas questões e pontos de interrogativas entre juízos e julgamentos axiomáticos. Nos traz o juízo e essa somatória entre a cultura, entre Pierre Bourdieu, entre os Pierres e os ensinos fragmentados. Pois bem, quando falamos sobre Idade Média, falamos que a época das vestimentas, o dote, as roupas, como é que eram, entre essa mesa encefálica, encefálica, nos traz o quê? O corpo encefálico, o córtex motor, corticoide, hormônios benditos e serenos diante da nossa face. Pois bem, quando pensamos no século XVII, no século XVIII, 1600, 1700, 1800, as introduções entre Galileu e as suas gravidades, ou seja, no século XVIII, Lavoisier, a biologia no século XIX, Claude Bernard, né? E Lamarck. Vocês podem ver o dicionário de biologia, que ele usa o termo que ele que criou e fundou o termo da teoria simbiótica, né? Simbiose, que liga o biologismo, a citologia, a célula social. Então, o século XIX nos traz também destaque também, não só o ócio, o lazer, o esporte, mas a biologia, com alguns autores ligados à ciência social. E houve essas colisões, que houve uma mistura mística entre teorias, que é lógico que identifica a motricidade humana. Ficou tipo uma teoria mitocondrial, né? Não mitocondrial, não, né? Mitocondrial, que compreende a natureza e a corporeidade a natureza. Essa linguagem histórica entre estudos e universo físico, quântico, depende de cada categoria, ok? Pois bem, entre esses desenvolvimentos e crescimentos em fatores socioculturais, há provocações, há transformações, há profundidades, não só aqui aonde estamos inseridos, mas na Europa, neste momento, ou outros lugares. A produção e reprodução, o uso da máquina, o homem como meio para usar a máquina, usufruir da máquina, traz influxos, né? São influxos que ocorrem entre ordens econômicas e desordens entre acumulações de tempo. Quem criou primeiro o tempo? Foi o relógio ou foi o relojareiro? Né? Consegui falar. O relojareiro criou ou foi o próprio Deus que criou o tempo? Então, falando que um ser superior, coloco aqui quem não acredita em Deus. Então, um ser superior criou o tempo. Quem criou o seu tempo? Ou você mesmo ou o próprio homem criou o tempo diante das suas funções e capitais econômicas? Entre esse processo rural e urbano, nós temos que analisar o tempo. Estou citando aqui, eu citei um Marcelino, falamos de lazer, ludicidade, brincadeiras, expressões corporais, litorâneas, particulares, ou seja, nos traz, quando falamos de tempo e sujeitos, lembramos de algo sagrado, né, entre a nossa vida, o momento de comer, se alimentar, sentar, se estiver com a esposa ou o esposo, é algo sagrado, não importa qual o campo místico, essa mistura neoquímica que é o próprio ser humano e a sua complexidade totalizada. Mas trazemos organizações entre fatores intelectuais. Quais são os fatores que mais difundiram? São os fatores intelectuais
ou os fatores